Nosso quadro Troca de Ideias. E hoje recebendo aqui Danilo Olegário, escritor e palestrante. Seja bem-vindo, Danilo. Tudo bem com você? Danilo. Bem-vindo. Bom tê-lo de novo. Isso aí. Hoje a gente vai falar, obviamente, sobre o lançamento do livro do Danilo, sobre a palestra que vai acontecer. E vamos conversar sobre alguns assuntos também. Você é convidado a bater esse papo conosco aqui. E o nosso companheiro aí sempre, Eric Gomes. Muito boa noite. Bem-vindo, Eric. Tudo bem com você? Boa noite, Neto, Maria, Ana. Tudo bom, Ana? O Lucão 28 anos. Lendária. Vai ser lendária aqui. Viu? Danilo, prazer em te conhecer. Prazer é meu. Bem-vindo aqui ao programa. E, Netão, Maria, obrigado pelo convite novamente. Valeu, tamo junto, tamo junto. Pra quem não viu semana passada, a Ana forjou ter 28 anos. Sério? Quase enganou o Eric. Olha, eu não tava aqui na terça passada. Ah, você não tava, você tava lá essa história, Eric? Quase enganou o Eric, né? Maria, que engambelada. Ela veio. E ela tem cara de nova, né? Então não. Tem, a gente verdade. discutindo sobre gerações, né? Eu fui pesquisar na internet, porque eu nunca sei muito de geração. Geração não, eu Z, sou geração eu Z. lembro. 28 anos. E você acredita que ela tem cara de O Neto nova, né? fala que é de Unimap, que ela tem. Foi lá, né? Mas você falou uma coisa que é muito, é delicadeza. Delicadeza do Eric. Não, você tem, aparenta ser jovem. E é verdade. Ela tem cara de nova, ela, viu? É. Ela é muito nova. E aí eu acreditei, né? Falei, nossa, 28 anos, tá bom. Ela tá. Daí depois eu fiquei sabendo que ela é quase um Mustang, quase 4.0 já. Olha! Já tá. Olha lá. Viu? É verdade. Ela tá falando que é verdade. Não cara de pau essa menina. Não tinha aqueles jogadores de futebol que falavam que tinha 17 e tinha 21? Lembra que disso? é gato, né? Isso. Gato. É o gato aí, ó. Aí, ó. Você lembra disso? É gato. Tinha? É a Ana. É a Ana. A Ana faz exatamente esse jogo aqui. Gente, vamos falar um pouquinho. O Eric, o Danilo trouxe para nós aqui esse livro que é muito legal. Felicidade Líquida. Se você tiver a capa aí, é para mostrar, Aninha? Chegar um pouquinho mais perto. Obrigado. Fui presenteado, nós aqui fomos presenteados com esse livro aqui, né? E eu gostaria que o Danilo falasse um pouquinho do conteúdo para o Eric também comentar, né, sobre esse tema, enfim, que contém o livro aqui. Pois não, Danilo. Joia. Bom, o lançamento oficial a gente já divulgou aqui, vai ser no próximo dia 27, no Cimesp. A gente vai fazer uma palestra ali sobre o livro, sobre o tema central do livro. E a ideia que centraliza basicamente o livro é como nós estamos nos relacionando digitalmente, né? A nossa relação com as redes sociais e a nossa necessidade de o tempo todo precisar postar, o tempo todo precisar estar presente nas redes sociais. Eu fiz uma analogia semana passada. Hoje nós estamos vivendo a era do consumo imediato. Quando eu trago a ideia do líquido, tem muito a ver com a ideia do que o próprio Bauman falava de modernidade líquida. Então, a modernidade ela tem muitas vantagens, mas ela traz consigo uma coisa muito perigosa, que são as relações fúteis. Com o advento do digital, né, nós estamos vendo, né, e o livro traz muitos dados sobre isso, o Brasil hoje é o país mais depressivo e mais ansioso do mundo. Então, a gente fica à frente de países como o Japão, Coreia do Sul. E isso tem efeitos severos dentro do ambiente de trabalho. A gente está vendo hoje políticas aí voltadas para a saúde mental, porque as pessoas, né, muitas vezes estão muito mais ocupadas, muito mais inclinadas a parecer ter uma vida perfeita do que realmente viver uma vida. Então a felicidade ela transita muito nesse universo entre como a gente se comporta dentro das relações digitais. Muito bom. E agora você inclusive, queria que você falasse para nós, né, quando você traz isso para dentro do livro, né, essa reflexão sua para dentro do livro, eu acho que isso pega diretamente a todos nós, né, Eric? Enquanto família, enquanto trabalhador, enquanto colaborador, mas também enquanto empresário, né? Porque a discussão é essa, né? O que eu estou levando para as redes sociais, o que eu não posso levar. Como é que você administra isso também, Eric? Até para falar um pouquinho. Meu amigo Neto, essa coisa de modernidade de redes sociais, para mim, isso vai ser a doença do século. Que, como muito bem dito, eu estenderia isso para nossa casa. Eu vou ser muito franco. Você está num local, já virou vício você clicar no Instagram, no Facebook, é um appzinho que você aperta no botão, você vê. Sim. E você nunca vê ninguém triste, né? Você nunca vê ninguém triste. Ali que você está olhando, tá todo mundo feliz, tá todo mundo realizado, feliz. né? Parece que a vida é um mar de rosas, né?
E aí você começa a se comparar. Eu vejo, e eu vou ser sincero, eu de vez em quando olho e fico depressivo, porque, caramba, só eu tenho um problema, só eu tenho dificuldade, né? Só eu tenho ponto fraco, só eu que tenho, eu costumo dizer, né? Você parece que tá caindo nota de $100 na cabeça de todo mundo e duplicar tá na minha, viu? É complicado, né, Danilo? Isso tá muito, exatamente, é muito imediato, cara. E você se vicia, porque pode não parecer, pelo menos eu digo a mim, tem hora que eu tô vendo o celular e falo, mas o que eu tô vendo, né? E você tá se pega nessa situação. Você tá vendo, mas você não tá focado. E assim, você tá vendo, mas não tá enxergando, sabe? Você passa, vê, e é tudo felicidade, e é tudo legal. E a tua vida? E isso não só para nós, tá? Não só no trabalho. Você pode ver, se você for numa fábrica hoje, é difícil você proibir o uso de celular, porque pode ligar um pai, uma mãe. Você pega a hora que você vê o pessoal usando. A epidemia da distração. Exatamente. É isso aí. Eu trabalhei muito tempo só em empresas de infraestrutura. Inclusive, eu trabalhei recentemente no Grupo CCR e lá um dos maiores incidentes do acidente que a gente tinha no trânsito era por conta do celular. Então, assim, a distração não é mais só um dado que a gente acha que não. De fato, por exemplo, você falou da questão da comparação social. Os adolescentes, uma pesquisa nos Estados Unidos mostra que o principal motivo de depressão e até casos de suicídio que são nos adolescentes é por conta da comparação social que eles fazem no mundo digital. Então, o assunto é bem sério mesmo. Eu tenho até uma pesquisa aqui, Danilo, recente também, que o tema é felizes ou mais ou menos. É o tema da pesquisa que diz que de 3 a 4 jovens dizem estar um pouco felizes. Esse número cai com a idade, né? De 12 a 14 anos, 80% se consideram felizes. De 24 a 26 anos, 68 se consideram felizes, né? E daí tem todas essas questões, busca pela perfeição, e isso engloba aparência, carreira, redes sociais, né? Também futuro incerto é uma das preocupações dos jovens, né? Falta de oportunidade, preocupações financeiras, as redes sociais, que é aquele amor e ódio, né? É o conteúdo consumido. Também mudanças climáticas é um dos temas que eles apontam como preocupações, né? E olha, em 2023, 53% das meninas do ensino médio relataram tristeza constante. Apenas 28% dos meninos disseram o mesmo. Então, aí também uma característica que acho que as meninas acabam tendo mais esse sentimento. Se afetando mais, a saúde mental está em queda livre, diz essa pesquisa. Eu costumo dizer, né? Eu tenho um filho de 16 e uma menina de 13, né? As meninas, elas amadurecem mais rápido, não tem jeito, é natural. E, infelizmente, o que é o correto, o que é o belo? O belo é tudo, né? Mas nós temos alguns padrões, né? O que é sucesso? O que é felicidade? Eu vou contar uma história. Eu, quando era moleque, eu tô falando 14, 15 anos, o meu sonho era poder me aposentar cedo e poder sentar num barco, tomar uma cerveja. Era o meu sonho, era o meu plano. Não deu nada certo, tá? Não deu nada. Mas o que é a felicidade real? O problema é que a gente está sempre se espelhando nos outros. Sim. E eu vou dizer muito aqui, Franco, eu já disse aqui no programa uma vez, eu tive que buscar ajuda médica, psiquiátrica, porque de vez em quando é difícil. Sim. O que é? Gente, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa de baixa estatura, sempre fui zoado por isso. Se eu fosse me comparar com os outros, o meu padrão de beleza não se enquadra nesse mundo perfeito, né? Então, assim, desde moleque, eu não tenho vergonha de dizer não. É que eu sempre fui meio somebody love, né? Graças a Deus. Mas você passa apertado, meu. Você passa, sabe?
é que na nossa época não tinha rede social, Facebook, Instagram, hoje tem o TikTok que eu não tenho, né? Enfim, mas você tem um monte de redes sociais para você se comparar. E como é que a cabeça do ser humano fica? De novo, o que é felicidade? O que é sucesso? Conheço um monte de gente que tem dinheiro, mas dinheiro, eu estou falando de dinheiro de verdade, e não é feliz. Enquanto tem outros que não tem nada, mas tem a família próxima. O que é a felicidade? Essa eu acho que é a grande questão que nós precisamos entender e parar. Eu, desde que eu busco isso no meu tratamento, eu não me comparo mais a ninguém. Eu sou um ser único, abençoado por Deus. Eu acredito nisso, tá? Eu sou um cara muito religioso, eu e a minha esposa. Tenho meus defeitos, mas eu tento não me comparar com ninguém. E, defeito é o que eu mais tenho. Tá? E tento melhorar. Mas se eu for me comparar, você fica doido, bicho. Sim. E agora pega um jovem. Sim. Aí o Danilo pode dizer melhor. O jovem não está preparado para isso, gente. Não tem estrutura, não né? Não tem. E aí, Danilo, prefiro até que você fale, e nós somos culpados, né? Porque nós não estamos dando essa estrutura, né? E o que acontece, Maria, nessa pesquisa, eu até tenho uma pesquisa parecida com essa no livro, que fala exatamente dessa percepção de felicidade que ela vem diminuindo. Até semana passada eu falei, né? Com todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, se a gente tivesse mais feliz e mais inteligente, então nós estaríamos numa curva de evolução enquanto sociedade. Mas os dados mostram completamente ao contrário. Nós somos hoje uma sociedade que é menos feliz e menos intelectual, menos inteligente do que os nossos pais foram. Isso recorrentemente, isso, né, independente de culpa e tudo mais, um dado que é interessante. Por que a gente chega nesse nível de percepção de felicidade? Porque a nossa percepção de conquista hoje ela é muito mais rápida. Sim. Então, por exemplo, como o Eric bem colocou aqui, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, para eu conquistar algo levava-se um tempo. Para eu ganhar um presente de final de ano, e não estou falando só por questões sociais, não, eu estou falando que o processo de conquista e o processo de acesso à informação, ela era muito mais difícil. Eu era fã de banda de rock, eu nunca teria contato com qualquer banda de rock. Para conseguir o disco, né? Imagina você conseguir o disco, conseguir o DVD, conseguir... Então, o processo era muito mais demorado. Como hoje é tudo muito rápido, imagina você chega numa sorveteria lá nos anos 90, você tinha 4 sabores de sorvete. Boa. Fácil de escolher, não é? Verdade. Hoje não, hoje você tem 139 sabores de sorvete. Verdade. E aí eles se misturam, que eles viram mais um outro sabor de sorvete. Então, quer dizer, o volume de escolhas também produz em nós uma inquietação. Eu nunca estou satisfeito. É um problema, né? Eu preciso você tem que suprir meu desejo. Um Eu preciso suprir meu desejo. E alguns filósofos vão falar muito dessa questão, né, da busca pelo prazer, a maximização do prazer e a diminuição da dor. Então, a felicidade, num primeiro momento, se a gente partir dos princípios gregos e tudo mais, é você maximizar o prazer e diminuir a dor. Isso é da natureza do ser humano. É claro que a gente, pela nossa espiritualidade, pela nossa religiosidade, a gente busca sentido, a gente busca dar um sentido maior que seja apenas prazer. Mas, via de regra, quando eu tenho um consumo muito acelerado, eu foco principalmente em maximizar o meu prazer. E quando eu maximizo demais o meu prazer, eu não sacio ele o tempo todo. Então, eu chego lá, eu tenho um padrão de beleza, faço uma estética, agora eu estou bonito. Vem alguém mais bonito que eu, quero ficar mais bonito que ele, ou então alguém com mais dinheiro que eu, alguém com mais cargo do que eu. Então, esse nível de comparação, como ele é muito rápido, muito fútil. Por exemplo, você deu um dado da pesquisa que é interessante, né? As pessoas se sentem mais tristes por conta da mudança climática. Sabe quando que a gente tinha informação de mudança climática? A gente não sabia o que era isso. A gente ouvia a mulher do tempo e olhava lá e falava, o tempo vai mudar. Era essa a nossa percepção. Hoje vem estudos que mostram lá... Leva o guarda-chuva ou não? Leva o guarda-chuva, não leva o guarda-chuva. A gente estava no evento, você falou da CIP, né? E foi engraçado que na fila, eu com a minha esposa... A gente deixou o carro num lugar ali e deixamos do lado de uma placa que está escrito assim, perigo de alagamento. Falei, meu Deus, né? Se chover, danou-se, né? Só que daí veio um sujeito que estava com a gente e falou assim, não, vai chover, cara. E ele começou a mostrar um mapa. O mapa parecia o mapa da NASA. Falei, nossa, cara, se eu me preocupar com tudo isso... Tá perdido. Já era, né? Sério, então, assim, embora. como você tem muita informação, isso te deixa meio pirado. Né? Por isso que você nunca sabe qual que é o ponto da minha felicidade. Antes eu me saciava, a busca pelo meu prazer, ela era um processo de conquista, era mais difícil, mais lento, era mais demoroso, né? era mais lento, as coisas não eram tão novidade o tempo todo. Né? Porque como o Eric falou, e é isso mesmo, né? Quer dizer, era difícil, por exemplo, eu lembro, uma coisa, acho que vocês vivenciaram isso também, a formatura.
o baile, a festa. Você tinha um preparar para isso, pensar nisso. Pô, era legal pra caramba. Agora você tem essas opções muito mais rápidas e eu acho que é o pior. E você tem análise disso virtual, que é o celular, cara. Você consegue prever tudo. Antes você fica na imaginação. Como será? O que vai ser? Aquele frio na barriga. Hoje não, você vai, pega um celular, fala como foi a última festa, ó, esse vestido como fica. E hoje, com a inteligência artificial, né, que tá aí, brutal, hein? Que vai ser complexo, porque ela serve pro bem e serve pro mal, exato, né? Exato. E como naturalmente o ser humano, né, ele costuma usar mais para as maldades, né? Vamos dizer assim, isso vai ser muito complicado. Mas a conquista das coisas, como bem dito pelo Danilo, você tinha aquele rito. O rito. Né? Você tinha que aguardar, você tinha que aprender a guardar seu aniversário, Dia das Crianças ou Natal. Né? Para ganhar um presentinho. Para ganhar um presente. Né? Hoje não. Hoje, até com o consumismo que o mundo se tornou, eu lembro, gente, para eu ganhar uma caixa de lápis da Faber-Castell 36 cores, amigão, eu tinha que tirar nota boa. E como eu não tirava, então demorava. Demorava para mim, não vai. Se não tirar nota boa, não vai. Não tinha jeito. Cara, olha aqui isso. Mas assim, hoje é acessível a... Não vou dizer a qualquer um, porque, né? Mas é um preço muito mais acessível. Os produtos começaram a ser fabricados de fora do Brasil, essas coisas que, vamos dizer assim, sem muito valor agregado, então o preço despencou. Né, do que era para a nossa época. Quem tem a minha idade, mais ou menos 49 anos, né? Lembra a mochila da Company, que era uma coisa que todo mundo... meu amigo, era presente de Natal e aniversário junto. É isso aí. Sim. Entendeu? Hoje em dia tá tudo mais simples. Hoje tá mais acessível, se divide em 12 vezes. Naquela época você não tinha isso. Você tem cartão de crédito, que na nossa época, até devido à economia que o país passava, você não tinha isso, a inflação todo mês, né? O que você tinha que ir no supermercado compra de mês. Exato, compra de mês. Hoje para poder garantir um valor aí. Porque senão teu salário sumia. Então tudo isso foi ajudando veio a estabilidade financeira, né, econômica do país, mas também facilitou o consumismo. Não tem jeito. Hoje você compra qualquer coisa em 12 vezes, sem juros. Você vai lá no cartão, óbvio, está embutido esse custo, mas você consegue comprar. Naquela época, cartão de crédito nem tinha. Nem tinha, né? Antes de 94 era dificílimo ter um cartão de crédito, sim. Tem participação aqui da população, que eu acho que é bacana. Pois não, Mar. Tem sim. Vou começar com a do Leandro, que ele está dizendo: por que felicidade líquida? Primeiro ele quer saber, viu, Danilo? No meu ponto de vista, tá mais para felicidade fumaça. Bateu um vento, já era tudo. Aí ele comenta também sobre a gratidão, né? Quem não for grato às coisas jamais será feliz por inteiro. Gratidão é a chave de tudo. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, né? Que eu acho que se eu colocasse o título de felicidade fumaça, eu ia levantar a bandeira para um monte de coisa aí que não é o que eu queria dizer. Que não era o ponto que você queria chegar, né? Não é o ponto que eu queria chegar, a editora ia ter problemas, mas enfim, brincadeiras à parte, Leandro. Obrigado pela pergunta, mas o líquido vem muito, como eu já falei, a ideia do Bauman, né? O Zygmunt Bauman fala da modernidade, que ela não é sólida, ou seja, ela tem muitas vantagens. A gente hoje tem uma vida muito menos difícil, menos complexa, mas a gente tem uma vida mais complexa do ponto de vista emocional, porque as relações elas passam a ser relações à base do consumo, né? E quando você traz o modelo de consumo para as relações, ela fica instável, né? Ela é por isso que chama de líquida. Ela não tem sustentação, ela não tem cheiro, ela fica volátil, né? Se eu dissesse uma palavra, gostaria que, por favor, se critique. Eu acho que tudo está mais fútil, né? Fútil, é exatamente essa palavra. Os próprios relacionamentos, você vê aí, tem gente que não luta mais pelo relacionamento, porque faz parte, né? Passar por maus momentos, bons momentos, mas você tem que lutar, você tem que querer. Então, assim, está muito mais fácil, né? Está tudo muito descartável, muito fútil.
E essa descartável, né, que se implica nas relações, ela é histórico. A gente tem isso que o Eric falou é muito importante, porque assim, no livro eu falo uma parte dessa construção da sociedade frágil. Sim. E o que é a construção da sociedade frágil? Como eu trago uma ideia de narrativa, são as narrativas que a gente vai aprendendo a normalizar. Então, por exemplo, não está feliz? Troca. Esse é um puxa do engano, né? Você troca de filho? Não, você não troca. Você troca... então, assim, as coisas elas precisam de um pouco mais de sustentação. Os nossos pais não se separavam por qualquer coisa. Sim. Né? A gente vem desse mundo, desse modelo em que o casamento era uma coisa sólida, era uma coisa cristalina. Se superava dramas, problemas. Exato, né? E hoje a gente sabe lidar com isso. Não estamos falando, evidentemente, de coisas abusivas. Nós estamos falando aqui dos relacionamentos que são os perrengues naturais da vida. Duas pessoas diferentes tem que se acertar. Hoje eu não estou feliz, eu tenho que buscar a minha felicidade. E aí eu dou essa má notícia para todo mundo que vai ler o livro, né? Assim, nós não nascemos para ser felizes. Essa ideia de felicidade não é uma conquista do ser humano. Na verdade, é uma descoberta nossa. Nós é que inventamos, a gente quis ser feliz para dar um sentido na vida, e filosoficamente isso funciona muito bem enquanto sociedade. Mas então, assim, você não tem que ser feliz a qualquer custo. Você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa de valores. Esses valores replicam dentro a felicidade é uma consequência disso tudo. O Leandro comentou de gratidão, e você sabe que gratidão é uma das coisas mais simples que tem na felicidade. Né? O Einstein, ele, na década de 50, ele foi se hospedar num hotel no Japão. Inclusive, tem uma carta, né, que chama a Carta do Einstein. E ele não tinha gorjeta para entregar para o cara que estava ajudando ele lá, né? Falou, eu não tenho gorjeta, mas eu vou te escrever uma carta, vou dar aqui a definição da felicidade. Essa carta daqui a um tempo vai valer alguma coisa. De fato, lá por milhões. Começo dos anos 2000, essa carta foi leiloada por mais de 10 milhões de dólares. Então, o cara ganhou uma senhora gorjeta, né? Imagina. E a carta falava exatamente isso, né? Viva uma vida simples. Felicidade tem a ver com a ideia de simplicidade. Cara. E aí, quando a gente traz a simplicidade, eu não estou falando de bens materiais, não estou falando... É simplicidade no nosso modelo de vida. Sim. Né? Para eu ser feliz, eu me basto. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Porque a gente tem uma parábola até que fala assim, dinheiro traz felicidade? Pergunta que eu falo. Acabou de falar, acabou de colocar um exemplo que não, né? Amigos que têm dinheiro não têm. Sim, ele não traz felicidade. Só que tem uma pesquisa que existe uma curva, né? De até um momento em que o dinheiro traz felicidade. Ele traz felicidade até o momento que ele supre as suas necessidades. Mas se você não está bem com você, se você tem questões não resolvidas emocionalmente, você pode aumentar a sua renda, você não vai aumentar a sua felicidade. Sim. Agora, se você é uma pessoa que está bem consigo, uma pessoa grata, acima de tudo grata, quanto mais dinheiro você tem, mais feliz você A gente tem exemplos de grandes artistas, né? Que tem fama, que falam, né? Precisa ter fama, Ana, sucesso, qual o nome dinheiro. das personalidades lá que se separaram? Uma que foi até da CPI? A Virgínia. A Virgínia e o Zé Luiz. O Zé Luiz chora, ele sobe no show para chorar. Zé Felipe, filho do Leonardo. Pô, dinheiro pra caramba, sucesso pra caramba, super cotados e tal, envolvido em polêmicas. Mas, ele chorou. Então, tá tudo bem, tá legal, subiu no palco, começou a chorar que nem uma criança. Quer dizer, super mal resolvido a questão da separação. Mas isso é um episódio de hoje, né? Do nosso tempo contemporâneo. Mas isso acontece desde sempre, né? A gente tem aí Carmen Miranda, a gente tem Elvis Presley, né? Mary Monroe. São artistas que eram riquíssimos, né? Fama, fama mundial, mas que tinham um vazio, né? Maria, eu costumo dizer, assim, dinheiro é bom? É bom, vamos dizer que não é ruim. É que muita gente quer ser famoso, quer ter poder. Eu costumo dizer o seguinte, quando você vai pedir, é que nem um contrato. Tem as letras pequenas, peça certo. Porque a pior coisa que tem é ser famoso. Você não vai ter mais liberdade, privacidade acabou. Então, muita gente, eu quero ser famoso, quero ser rico. Legal. Mas você está disposto, a hora que você sentar num restaurante, no bar, as pessoas virem te pedir um autógrafo, falar com você. Você quis isso. Então, saiba que isso vai acontecer e você tem que respeitar, porque quem trouxe todo esse dinheiro para você, a fama, porque o dinheiro só vem de fama, de alguém que consegue, né, ter 50 milhões de seguidores na internet. Ou seja, é isso que você quer, você vai ser seguido, você vai ser fotografado, vai ter paparazzo toda hora, porque
alguém vai estar ganhando dinheiro em cima disso. Não tem jeito, isso faz parte. Então a gente tem que entender que a gente, quando pedir, peça direito. Porque se você for uma pessoa boa, Deus vai prover. Mas não esquece de pedir até aquelas letrinhas pequenas que saía no final das novelas, esse, não sei o quê. Vai vir, peça aquilo lá. Porque vai vir, tá? E a gente tem que estar preparado. E nós não estamos. Nós não estamos. A felicidade, ela é terceirizada para um sapato, para um carro, para uma roupa, para uma aparência que você mostra, por um avião, um jatinho que o cara tem. Eu sou mais nem aquele cara que fala, sextou, bebê. Eu prefiro ser amigo do dono do jato do que ter o jato. É amigo do cara, entendeu? Mas assim, é óbvio que no mundo atual, nós somos muito julgados, todo mundo é julgado. Você não pode tirar uma foto do lado de alguém que você vai ser julgado. Você tá junto. Peraí, eu tô tirando uma foto. Não quer dizer, assim, eu tô andando com um sapato. Peraí, peraí, calma, não julga. Hoje, a nossa sociedade, e é mundo, te julga por tudo. Te julga por tudo. E, infelizmente, tá? Ter uma condição financeira legal, especialmente no Brasil, você é mais julgado ainda. Infelizmente, isso acontece. Tá? Se você... Desculpa o que eu vou falar aqui, posso até... eu prefiro não falar, que senão depois eu vou ser julgado, entendeu? Sim. Mas se você é uma pessoa que tem uma fisionomia simples no carrão, o que ele é? Ele é o motorista, ele não é o dono do carro. Ah, sim. Tem isso aqui aí, no sim. Brasil tem muito disso. Preconceito, claro. Tem um preconceito gigantesco no nosso país. E um país que tem uma, sabe, uma mistura de raças. Riquíssima, né? Entendeu? E mesmo assim nós temos isso no Brasil. Verdade. É uma coisa que, enfim, quando você começa a julgar, é como falam, né? Você está apontando um dedo para lá e 4 para cá. Cara, tem que olhar a vida. E a felicidade, como o Danilo disse, é você se conhecer. E hoje, gente, tá muito difícil. Tá muito difícil. Você sabe que tem eu estudo muito por conta até do próprio teatro, né? Bergson fala da alegria, fala da felicidade também. E para Bergson, ele fala dessa felicidade que ela é quase instantânea, passageira, mas ela se faz presente o tempo todo. O que você tem que fazer, né, segundo Bergson, o filósofo, é você prestar atenção àquilo que realmente vai te trazer a felicidade. Então, e você falou uma coisa muito legal, que assim, quando eu fico buscando aquilo, né, o exemplo que o Eric deu também, eu preciso comprar aquele sapato, você compra o sapato, aí vê que não se usa mais aquele sapato depois de 2 dias, não estão usando mais, ou alguém usou e não foi legal. E aí, o Eric trouxe aí na última participação, não sei qual era, com a Alessandra, você falou dos seus cachorros. Pô, eu tenho lá um vira-lata, cara, adoro vira-lata. Essa é a felicidade que Bergson está dizendo, sacou? Que não é a felicidade, que ele é obrigado a comprar, ele é obrigado a consumir, ele é obrigado a se vestir para ser um feliz, para passar o âmbito da felicidade. Cara, e quando ele falou do cachorro dele, extremamente feliz falando do cachorro dele. E isso é uma coisa muito legal, porque daí você consegue criar um espelho social, até para você falar um pouco sobre isso, das pessoas entenderem, pô, eu também tenho isso. O que o Eric está sentindo, eu estou sentindo aqui em casa também, porque eu também tenho, né, um companheiro, eu tenho um bichinho que me traz essa felicidade, a única coisa que ele quer é carinho. É essa felicidade que a gente tem que começar a resgatar. Que é o que o Einstein falou da simplicidade, né? E olha que contradição em termos. Como eu trabalho com desenvolvimento, treinamento, então eu vou fazer uma crítica à minha própria área, que muitas vezes acontece o seguinte: eu já fiz muito trabalho com executivos que o cara paga para ir para uma montanha para ficar em silêncio. Percebe? Tem cursos de respiração. Você paga para fazer curso de respiração para você respirar, coisa que você já nasceu com isso, né? E de novo, eu não estou falando dos cursos, eu estou falando da nossa busca. Eu estou na selva de pedra, estou ali, estou conquistando, estou um monte de coisa e tal, mas isso é acesso comum a todo mundo. O ar, por enquanto, a gente não paga imposto,
Daqui a pouco, talvez... Por enquanto, a gente não paga imposto. Não dá ideia. Melhor não dar ideia, né? Corta aqui para não ficar no YouTube. Mas essas coisas que a gente busca na simplicidade, elas promovem em nós esses estágios elevados de alegria que é o que o Bergson fala. E uma das outras coisas, né? Porque assim, é importante a gente reconhecer as emoções e ter a maturidade de entender que todas elas são passageiras. Então, se eu estou muito feliz, uau, nossa, meu time ganhou, foi campeão, amanhã vai passar. Se eu estou muito triste, amanhã vai passar. Assim como o luto passa, assim como a dor emocional passa. O problema é que, e o grande, você deu o exemplo dos artistas, né? Pegando o exemplo do Robin Williams, que é um cara que eu gostava muito, assim. O que aconteceu com ele? Ele entrou num estágio de depressão profunda, porque o grande auge dele, que ele viveu lá no passado, aqueles estágios de alegria, ele não conseguiu sair daquilo lá. Ele não conseguiu se reinventar por conta da indústria, por conta de tudo mais. E aquilo trouxe nele, desencadeou uma série de doenças mesmo, né? De olhar para o passado e falar assim, cara, eu queria viver isso mais vezes. Só que você não vai viver porque as coisas mudam. E hoje está mudando mais rápido. Muda mais rápido. E hoje quem está nas redes sociais está mais rápido. Tem pessoas que não estão aparecendo mais. Não tem mais seguidores, está caindo. E aí, assim, quando começa a cair seguidores, então eu vou olhar para a vida e vou falar que ela não vale mais a pena. Porque o meu colega tem 1 milhão e eu tenho só 1.000 seguidores, é isso mesmo? Então a gente vai olhar para o caso daquela doutora Jaqueline Sobral, que foi o que eu falei semana passada, mulher negra que descobriu, foi a primeira mulher que liderou no Brasil a vacina, né? A primeira descoberta do primeiro caso de Covid no Brasil. Essa mulher tem, 10 mil seguidores. Se você pegar qualquer influencer, tem 10 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores e uma relevância digital muito maior. Se a gente comparar a banana com maçã, vai dar ruim na hora de comparar. Então, assim, e de novo, voltando à sua pergunta original, a felicidade, ela realmente está nessas pequenas coisas, a gente valorizar tudo isso. Por isso que quando a gente sai dessas pequenas coisas para o mundo digital ele possibilita, são espasmos de felicidade. E um espasmo que ele é equivocado. Porque se eu tenho que olhar para a Virgínia e querer ter uma vida igual a dela para ser feliz, vai dar muito errado. A minha vida é muito diferente da Virgínia. Eu não tenho nada a ver com ela, entendeu? Correto. Então, e se eu não tenho essa maturidade, outra coisa que eu falo muito é a nossa relação com as redes sociais, ela precisa ser uma relação de adulto com adulto. Eu não posso me relacionar nas redes sociais como criança. O que eu quero dizer? O cara postou algo do meu político de estimação favorito, eu vou lá e preciso destilar o meu ódio. Ninguém quer saber a sua opinião. As pessoas falam assim, agora quem me viu derrotado vai me ver vencer. Ninguém quer ver você vencer. Cuida da tua vida, sabe? Vai viver a sua vida numa boa, na moral, fica na sua. Seu time perdeu, ok. Seu time ganhou, ok. Seu político de estimação ganhou, tá tudo bem. A sua opinião não é importante. O problema é que a digitalização, ela faz com que todo mundo se ache relevante. E aí as pessoas ficam querendo o tempo todo mostrar relevância, só que quando elas são comparadas com outras pessoas que têm mais poder do algoritmo, a comparação fica injusta. Nunca chega, né? Nunca chega. Bom, participação, Maria. Tem várias participações, o pessoal está gostando muito do papo aqui, viu? Esse senhor não se identificou, mas está assistindo a gente, falou também da questão dos jovens, né? E ele diz assim, felicidade só depende de você mesmo, desde que esteja bem consigo mesmo, né? Tem mais, já agradeço, viu, a sua participação, não mandou o nome, mas tá aqui com a gente, né? Deixa eu ver quem tá mandando aqui um alô. É o seu João também, tá mandando um abraço pro Eric. Boa noite, Neto, Maria, boa noite, parabéns pelo programa, pelo troca de ideias. Transmita meu abraço ao Eric Gomes, o João. Abração, João. Tá aqui dando um alô também. Legal. Você também, viu? Pode mandar a sua participação aqui no nosso WhatsApp, comentar, participar com a gente, trocar ideias, né? A ideia é essa mesmo. A Cleide também está aqui dizendo o seguinte, Cleide. Eu tenho muito orgulho e saudades da época que vivi com simplicidade, amor, respeito e ser respeitada. Sou grata e feliz por tudo. Obrigada, Cleide. Quem está com a gente aqui também, tem bastante participação, viu, pessoal? O pessoal quer comentar e participar também. Você pode mandar o seu alô aqui no 99141 1048. Está com a gente o Rodrigo.
mandando um boa noite aqui. Esse quadro é top, Valeu, Rodrigão. parabéns, é top demais. Olha o que ele diz, com toda essa modernidade, ainda sou analógico. Analógico Tem gente que não sabe nem o que dos significa essa palavra. Inclusive, o que é analógico Né? aí? É Uma galera que tá... Verdade. Eu tive a oportunidade de levar uma máquina de escrever na aula, rapaz. Você vê a galera olhando uma máquina de escrever? Pô, Os caras falaram, o que é isso, dinossauro? O que é isso? Mas foi mesmo. Então é isso. Ó, essa palestra aqui vai acontecer no Cimesp, correto? Dia 27. Danilo, fala um pouquinho quando vai ser e para quem está direcionado, quem pode participar. Explique para nós, por gentileza. É aberto ao público, tá? Nós temos aí um QR Code também depois da inscrição. Nós vamos fazer uma palestra sobre essas ideias que nós estamos trocando aqui. Nós vamos ter a sessão de autógrafos e a gente vai ter ali um coquetel, né, para receber os convidados. A gente pede para as pessoas fazerem as inscrições para a gente poder, né, ter uma noção de quantas pessoas vão, justamente para a gente poder receber Preparar todo ali, mundo né? de forma confortável. Legal. Nós vamos ter ali uma degustação com a Malu Empório, que é uma parceira nossa, e também com o nosso... Oliver Vinhos. Oliver Vinhos aqui, sim, que vai ótimo. fazer uma degustação para nós ali, quem gosta de vinho, né? Para fazer uma trocadilho com líquido aí. Mas é isso. Então a gente tá muito na expectativa de que seja um evento. O evento aberto, né? Você Legal. pode participar, qualquer um, quem está em casa, empresário, professor, pai, né? Filho. Eu recomendo a todos aí, que é uma palestra que foi preparada com muito carinho. Excelente. E no Cimesp, né? A gente sempre fala aqui que o Cimesp, né, até aproveitando o Érico aqui conosco, né, a postura do Cimesp, né, de não só estar aí junto, né, com a indústria da nossa cidade, que é essencial, o Cimesp também está voltado para a cidade, dá esse tipo de discussão, de oportunidade de acontecer no espaço Cimesp, que é um espaço maravilhoso, recebendo a população. É muito importante a gente destacar isso aqui, porque fomentar bons assuntos, fomentar boas conversas. O nosso quadro é uma necessidade, né? Que eu conversei com o Érico falou, Neto, é isso mesmo, temos que conversar com a população. Não é só notícia, né? Não é só trazer notícia, informação. E você tem, como o Danilo falou, está no celular ali, coisas que te deixam mal, te deixa bem, te deixa mal. A gente tem que reverberar isso. Então, usar a TV, as nossas redes sociais para reverberar é muito importante e usar o Cimesp para ter assuntos como esse é muito importante, né, Eric? É importante porque, por mais que ele seja um sindicato, né, o Cimesp está aqui para prestar serviço para Piracicaba. Tanto o Cimesp como outras instituições, ela também tem que ter o seu lado social e num bate-papo desse vem informações, vem conteúdo de um jeito leve, de um jeito tranquilo que a gente consegue trazer. Porque muitas vezes, daquele jeito, né, de aluno, a gente cansa, né? Foi quase já 1 hora e passou leve, rápido, né? Foi muito rápido. Então, assim, todas as instituições que Piracicaba tem, pelo menos as 3 maiores, né, elas trazem conteúdos para tornar a nossa vida mais fácil, né? Porque hoje em dia, com a digitalização, a informática, está tudo muito rápido. Nós antigamente, eu vou lembrar da época que não tinha celular, gente, para dar uma resposta demorava. Hoje em dia, se você não atende um celular, o outro lado desespera. Aconteceu alguma coisa. Ou seja, nós precisamos voltar àquilo. Não, peraí, a pessoa pode estar ocupada, pode tomar reunião. E, enfim, isso tudo numa palestra dessa que traz a felicidade líquida. O que é a felicidade? O que a minha felicidade pode ser diferente da do Danilo, pode ser diferente da sua, Neto. E assim, e quem sou eu para julgar? É o que ele falou. Cara, entra o cara lá, eu sou voto em X. Não, mas o Y. Cara, eu não te perguntei, eu só quis deixar minha opinião. Quem quiser ver. Ninguém é obrigado a seguir ninguém é obrigado, sabe? Não, mas o pessoal nem conhece, já julga, já bate. E tem alguns também que apoiam. Entenda antes. Entenda. Porque isso, eu estava vendo outro dia, uma pessoa falou, cara, eu nem leio porque isso me faz mal. Eu falo, cara, eu, nos meus casos, eu leio e desculpa, não dá para falar ao vivo aqui, mas tô nem ligando o que falam. Porque quem tá falando do outro lado não me conhece. Não sabe a minha essência. Não, e é isso mesmo, nem conhece a pessoa. Nunca me viu na vida. É verdade. Entendeu? E assim, e hoje isso traz, como o Danilo bem disse, é o país mais ansioso, né? E mais problemático. Isso.
Porque o brasileiro, por natureza, ele é um povo afável, é um povo que gosta de ser humano, né? Até pelo nosso clima, por tudo, né? Claro. Mas, estamos perdendo para isso, né? Estamos perdendo, o pessoal quer bater. E nós, né? A política está vindo um pouco para a vida normal, regular, e está criando isso. Um povo, na minha visão, nós vamos ter aí, desculpa aí, o pessoal pode até ficar meio triste que eu falo, mas nós estamos criando um povo fraco. É aquele velho ditado, né? Povo fraco faz um momento difícil torna pessoas fortes fazem tempos fáceis fazem pessoas fracas. É um ciclo. Então nós estamos nesse ciclo que ultimamente ninguém pode ser contrariado, ninguém pode, né? Mas também não precisa bater toda hora, né? Ninguém pediu opinião, cara. Pediu sua opinião. Respirar um pouquinho. E se você falar isso, você é grosso. Não, se você falar isso, aí você é grosso. Você é um cara mais educado. Uma análise, uma reflexão, você vai ser grosso porque você está falando isso, né? É complicado. Agora, em cima de tudo isso, é que você falou, você tem 2 adolescentes, né? Você tem que criar diante de todo esse mar de situações, né, Danilo? É a mesma coisa isso, né? Quer dizer, a gente espera sempre que mude algo, né? Mas eu acho que é de dentro mesmo, né? Talvez a partir da família, a luta não é fácil, né? Você se deparar com essas situações. A gente vê o cara sendo super aclamado, né? O cara que fez apologia ao crime, música que faz apologia à violência à mulher, e a pessoal cantando. Você fala, qual que é a lógica de tudo isso? É uma luta grande, né? E a luta nossa maior sempre vai ser de dentro para fora. Porque tudo que tem do lado de fora é opcional. Eu consumo se eu quiser. Né? É um poder de escolha deliberado que eu conscientemente ou inconscientemente tomo. Você falou um negócio, né, da sociedade frágil, que o Eric comentou, e sim, nós temos muitos estímulos para romantizar a fragilidade. Né? Música depreciativa, e tem um estudo no livro que... Fala sobre isso, tem um capítulo aqui que você tem um fala documentário no Brasil Paralelo que fala da história da música. É muito interessante esse documentário, que fala assim, como que a música foi perdendo a sua complexidade. Né? Então, assim, ela tem menos nota musical, ela tem menos melodia, ela tem menos harmonia, ela tem tu-tá, a batida para fixar, e as letras, né, de baixo nível para poder, né, conduzir. Isso é um efeito dopamínico, né? Ou seja, as pessoas entram num estágio de hipnose e vão seguindo o bonde e tal. Tem problema você consumir isso? Claro que não. É que o exemplo que eu dei semana passada. Se você quer comer pizza de vez em quando, qual que é o problema? Nenhum. Se comer todos os dias, seu corpo uma hora vai saturar. É a mesma coisa com o tipo de bobagem que a gente consome. Eu posso curtir qualquer coisa que eu quiser na internet, eu sou livre. Não estamos aqui discutindo, né, o que você deve ter para a sua vida. Mas a quantidade do que você consome diz muito sobre o que você está trazendo para dentro de você. E aí a luta interna, ela é sempre mais desafiadora, ela é sempre mais... Alguém colocou no comentário, né, que eu tinha saudade de uma vida simples. E por que a gente tem saudade? Porque a gente vive com tantos estímulos do lado de fora que a gente não consegue olhar para dentro e falar assim, cara, mas quem sou eu na fila do pão diante disso tudo? Né? Eu tenho que me posicionar. Por que eu tenho que me posicionar? Qual é a minha persona, né? O que eu tenho que ser no final do dia? Então, a luta sempre é interna e começa dentro de casa. Eu acho que a primeira coisa para a gente trabalhar uma felicidade, né, é o que eu sempre falo, é parar de romantizar aquilo que é fracasso, sabe? A gente fica dando muita ênfase. Outro dia eu fui na escolinha, faz tempo isso, né, do meu filho, e aí eu vi lá uma disputa de futebol, lá um time perdeu, aí todo mundo tentando cancelar. Não, vamos bater palma. Não, cara, você perdeu, a vida é sobre isso. Você vai ganhar, você vai ganhar. Perfeito. Vai perder. Você vai ganhar, você vai perder. Hoje todo mundo ganha medalha. Ganha medalha. Aí você participou, você chegou em último. Não, amigão, sabe, se você não cria essa musculatura emocional desde cedo, lá na frente você vai ser um adulto infantilizado, né? Perfeito. E o que a gente está vendo hoje. Estamos chegando ao final, né, Ana? Vamos ler essa última aí, Maria? Tem mais 2 comentários aqui também. Claro que sim. Vai lá. Raquel está aqui assistindo. Oi, Boa Raquel. noite, Maria Neto. Encantada com um assunto de tanta relevância. Parabéns pela qualidade. Sucesso ao Danilo e ao Eric. Legal. Abraço a todos. Valeu, Raquel, obrigado. querida, está assistindo a gente. Aqui o Joaquim também, ele está fazendo um comentário, né, Joaquim? Obrigada pela audiência. Boa noite, Neto, Ana, Eric e Danilo. A felicidade está logo ali. Basta conquistá-la. Também a Vanessa Oi, aqui Vanessa. fazendo um comentário também. Vanessa que está assistindo o programa, Vanessa né, Galdi? Vanessa? Desde o início.
Ela dá boa noite, diz: não devemos criar expectativas sobre nada, que nos esforcemos pelo que almejamos. Abraço, Vanessa. Muito bom. Gente, que bom, né, que a gente tem a oportunidade de ter o programa aí na TV de rede aberta, né, 3 canais de TV mais internet, de trazer pessoas para conversar, né, e bater um papo quem está em casa também. Eu acho que isso, Danilo, está aproveitando aí. Eu, Eric, a gente está super apaixonado por isso, né, Eric? Ver essa população participando, as ideias fluindo, né? Legal. Mas é legal tê-lo aqui, Danilo, para você ver que acho que esse é o ponto, né? Esse é o seu trabalho de pesquisa que você traz aqui de uma maneira muito bacana, que é um livro, né? Não é um artigo digital, mas é um livro que já, lembrando, tem que pegar, tem que ler, tem que deixar o celular de lado, mas que a gente possa ter esse quadro aqui nesse sentido também, viu, Danilo? A gente sempre trazendo coisas boas para reverberar para a população. Por isso, agradeço a sua presença aqui, viu? Não, eu que agradeço e, assim, parabenizo vocês pelo quadro, Eric, né, por estar aqui também, porque, assim, nós precisamos mais disso, né? Nós precisamos gerar conteúdo de relevância para as pessoas. A gente precisa conversar mais com as pessoas, a gente precisa abrir mais questões que são do nosso dia a dia, que a gente deixou lá atrás, está guardadinho, sabe? Porque a gente vive uma vida frenética, todo mundo precisa sair para conquistar, para ganhar, e quando a gente para num programa como esse para trocar ideia com pessoas que estão nessa busca, né, do aperfeiçoamento, a gente leva muita coisa rica para as pessoas. E se a gente puder fazer parte um pouquinho dessa jornada, né, a gente vai ser uma pessoa muito mais grata, muito mais feliz. E o nosso papel nessa vida vai estar sendo entregue com um pouquinho mais de sabedoria. É o que eu peço. Sempre peço, o Eric falou, né, da espiritualidade, eu sempre peço para mim, né, para Deus, para minha esposa, assim, que Ele me use como um instrumento de sabedoria e conhecimento na vida das pessoas. Se eu puder descomplicar um pouquinho na vida das pessoas, eu vou estar fazendo o meu papel, porque é para isso que eu nasci. E estar aqui hoje, né, num programa como esse, com esse nível, né, de inteligência, de sabedoria, não tem como sair daqui um pouquinho mais feliz, né? Obrigado. Legal. Valeu. Obrigado pela sua presença, Parabéns. viu? Obrigada. Eric, obrigado, viu? Imagina, Neto. Maria, muito obrigado. Obrigada. E só para falar, tá? Lá em casa, graças a Deus, que tem a dona Beatriz Gomes, que cuida do Pedro e da Ana. Legal. Porque ela é firme nessa parte digital, porque a Show. gente tem Isso visto aí. muitas pessoas doentes muito cedo. E eu, graças a Deus, ela tem paciência, porque me aguenta há 27 anos. Oi, que maravilha. Ó, quase a idade da Ana. A Ana tava nascendo na época, né? Peguei de novo. Você, Dana. Meu, tá quase nascendo. 27 anos. Ela tem uma paciência que é inversamente proporcional ao meu tamanho. Trouxemos um pouco de matemática também. Também. Obrigada, Eric, valeu, Eric. viu? Obrigado aí pela Valeu. presença. Obrigado Estamos de vocês, volta né? Obrigado. Terça-feira que vem. Isso Tá aí. bom?